Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É um grande prazer, gente, estarmos aqui hoje para o estudo resumo do capítulo 5 da obra Paulo Estevão, cujo título do capítulo é Lutas pelo Evangelho. Esse capítulo, ele talvez fique um vídeo muito grande, então até nós mesmos vamos talvez parar e depois continuar a gravação em vídeos separados e depois a gente faz a união desses vídeos, tá? Então vamos lá, de que trata esse capítulo? Trata lutas pelo Evangelho, dos atritos entre os próprios cristãos, dos atritos entre uma comunidade e outra comunidade. E do que mais? Da mesma luta, mesmo entre os expoentes trabalhadores do Cristo. Entre os expoentes trabalhadores do Cristo, ainda entre eles surge atrito. Então a gente vê o que nós podemos esperar aí, né? Vamos tentar fazer um estudo com 3 níveis de resumo relativo ao conteúdo de cada capítulo a partir de agora. Então, resumo bem resumido é isso. De que trata esse livro? Dessas lutas, porém com um acréscimo. Qual acréscimo? Quais são as personalidades que se destacam nesse capítulo? O trabalho de Tiago. Trabalho de Tiago que, através de uma renúncia muito significativa à sua própria personalidade, ele é, digamos assim, o pilar central das atividades voltadas para o auxílio do cristianismo aos participantes do judaísmo. Ele tem que exercer algum grau de renúncia para que possa auxiliar o farisaísmo a caminhar no ritmo que o próprio farisaísmo acha razoável caminhar. O quanto eles aceitam da doutrina do Cristo e o que eles impõem para que permaneça algo do evangelho em Jerusalém. E o Tiago é o responsável por essa atividade. Do outro lado, nós temos uma postura completamente oposta em auxílio aos gentios, né? E é a postura de característica heróica, de muito trabalho, de uma dedicação, de muito esforço, realmente, de alguém que era uma luz para os povos idólatras, para os gentios, para aqueles que eram desprezados pelos judeus, que é a figura de Paulo, né? Que é o trabalho de Paulo. E outra figura que se destaca, acima deles, pela sabedoria, pela humildade, pela brandura, por uma capacidade intelectual e efetivamente de emanar amor e bondade, é a figura de Pedro. Se não são essas características morais de Pedro, o evangelho no mundo estaria dividido desde a sua origem. Ele é a rocha. O que significa isso? Que ele é a rocha. Ele é mais do que quando nós falamos na linguagem popular, né? Não, eu estou com a pele de crocodilo, uma pele dura, quer dizer, pode sofrer o que sofra, que efetivamente não é interiormente atingido. Então Pedro, ele é mais que a pele de crocodilo que nós desejamos ter. Ele já é a rocha, por nada sofrer dos ataques alheios, e é justamente por essa posição, por essas características de virtudes superiores, que o evangelho no mundo não é dividido, que o evangelho no mundo se mantém unido. Então, em resumo curto, é o que trata esse capítulo. Em um resumo, digamos assim, mais elaborado,
do que trata o assunto? Trata do retorno de Paulo, de Barnabé à igreja de Antioquia depois de 4 anos de trabalho, levando o evangelho a regiões muito distantes e muito carentes. O retorno à igreja e, portanto, a recepção com muita alegria, com muita vibração pelo desempenho da tarefa deles. Porém, já o contato que os entristeceu com essa espécie de lutas, né? Porque as questões da circuncisão, as lutas de Jerusalém relativas à circuncisão de alimentos impuros, estava agora na igreja de Antioquia. E Paulo, por mais que tome a palavra, ainda que tenham por ele um profundo respeito por efetivas virtudes conquistadas no desempenho dessa missão, de prazo superior a 4 anos, em que ele levou a regiões muito distantes, o evangelho, a palavra de amor e da verdade, era inócua. A sua palavra era improdutiva. Ele não conseguiu demover essas lutas. E então ele programa com Barnabé a vinda de Pedro a Antioquia. E realmente Pedro, chegando em Antioquia, ele consagra em pouco tempo, digamos assim, essa divergência relativa à circuncisão, relativa à obrigatoriedade de que os gentios que não queriam e não se submetiam à obrigatoriedade de que eles fossem circuncidados. E também com relação às questões dos alimentos impuros, enfim, as imposições convencionais do farisaísmo. E Pedro consagra. Pedro, em pouco tempo, ele congrega, porém, em curto prazo. Porque assim que chegam, em Antioquia, 3 emissários de Tiago com cartas para Pedro, Pedro se retrai. Pedro, que antes estava falando da liberdade do evangelho, ele deixa de falar, ele deixa de visitar a casa dos incircuncisos, e ele que manifestava sempre uma extrema alegria, ele agora está um tanto austero, sem o sorriso e a alegria que ele tinha no rosto. Por que Pedro está agindo assim? Porque ele justamente receia que algum desses emissários possa levar a informação de que as suas características judaicas são efetivamente falsas. E assim, se chega uma notícia dessa a Jerusalém, efetivamente a igreja de Jerusalém, onde nasceu o cristianismo no mundo, seria destruída, seria lançada num abismo. Pedro, então, ele está numa posição entre Paulo, que é dedicado aos gentios, com imenso trabalho, com imenso esforço para levar a liberdade do evangelho, e a posição de Tiago, de muita renúncia, de caminhar bem mais lentamente com relação ao evangelho, aceitando as imposições do farisaísmo. Então, por isso, Pedro agiu dessa forma, né? Mas isso não era compreensível para Paulo. Não era. Ele está em posição oposta de trabalho de Tiago. Ele não está em posição do exercício de renúncia. Ele está na posição heróica de carregar a mensagem do cristianismo pelo mundo. Então, ele jamais iria entender Pedro. Então, ocorre uma contenda. Falamos no começo, entre os mais elevados, porque Paulo, sem saber esperar, no momento em que ele deveria fazer a preleção inicial na igreja de Antioquia, ele chama a observação para esse comportamento, para essa mudança de comportamento de Pedro, que para ele era algo incompreensível. E então é instaurado um nervosismo, um atrito. Entre Pedro e Paulo? Não. Entre Barnabé e Paulo. E entre os outros membros todos da igreja de Antioquia, de um lado, os incircuncisos,
Do outro lado, os que apoiavam a ideia de circuncisão, os fariseus, né, os que apoiavam a ideia das convenções do judaísmo como obrigatoriedade. Mas é justamente então essa posição de rocha de Pedro, de não se ferir diante daquilo que lhe é posto como uma dúvida do seu comportamento, né? E ele mantém, com poucas palavras, mas pela expressão do seu sentimento, efetivamente exercendo o ensino de Jesus. Qual ensino? Aquele que quiser ser o maior, seja o vosso servo, e ele mantém então unido os trabalhos de todos os que estavam trabalhando na raiz do evangelho nascente. Nessa noite memorável pelas atitudes de Pedro, que manteve unido o evangelho no mundo. Na sinagoga de Antioquia, o tal grau de humildade, de brandura dele foi tal que esse episódio que trouxe um perigo iminente, muito significativo para o cristianismo nascente, passou despercebido, passou inapercebido pela história futura do cristianismo. E então depois Pedro vai conversar com Paulo e eles marcam uma reunião então na sinagoga de Jerusalém, o que ocorre 4 meses depois. Paulo monta toda uma estrutura de esquema e se vê como vencedor da ideia, porque ele quer trazer de volta para Antioquia um documento afirmando que a circuncisão de fato era uma convenção não obrigatória, que não eram obrigados aqueles que quisessem seguir o cristianismo que fossem circuncidados. Então, ocorre essa reunião, ele vai com Barnabé, com Tito e mais 2 auxiliares para a igreja de Jerusalém. Tem essa reunião, na qual basicamente Paulo ele só fala depois da reunião. Então, a vitória basicamente, realmente é lavrado um documento em que a circuncisão deixa de ter obrigatoriedade. Todos os partícipes da reunião levam esse documento, porque diz Pedro que essa luta ela não era somente de Antioquia, mas já diversas outras cidades, de Cesareia, de Jope, de Damasco, enfim, de todas as outras cidades, e ele sai de lá com um documento. Porém, esse documento se dá muito mais por mérito de Barnabé, de Pedro, de Tito, que tinha 19 anos à época, do que do próprio Paulo, que tanto arquitetou mentalmente ideias poderosas para falar nessa reunião e que, na verdade, não falou nada. Depois da oração final, ele fez uma manifestação solicitando que fosse concedida, né, por todos os partícipes votantes, que eram muito mais do lado do farisaísmo, que iriam votar muito mais contra a ideia de liberdade dos gentios, da obrigatoriedade da circuncisão, do que dos outros membros. Foi muito mais de Pedro, de Barnabé e de Tito essa vitória por meio deles do que de Paulo, né? Então eles voltam de lá com esse documento para a igreja de Antioquia e vão realizar a segunda viagem logo depois disso. Porém, em vez de agora serem 2, na verdade 3 viajantes da primeira viagem, 2,5, porque João Marcos ele saiu na metade da viagem, mas agora já serão 2 equipes. Serão 2 equipes depois dessa viagem. E ainda tem uma nova luta no final do capítulo, uma nova luta entre Paulo e Barnabé. Por quê? Porque, novamente, Barnabé quer, a pedido da irmã, apoiar o sobrinho João Marcos nas atividades, no retorno dele às atividades evangélicas. E como ele havia falhado na primeira atividade, Paulo não acha justo que ele participe da segunda, o que
Barnabé põe em xeque a amizade entre ele e Paulo. Barnabé põe, de certa forma, pôs em xeque a amizade dele e de Paulo. Mas Paulo, com uma sabedoria muito grande, o convence e, naturalmente, por influência da espiritualidade superior, provavelmente de Estevão, né, e de Jesus, por intermédio de Estevão, a equipe é desdobrada. A equipe é desdobrada e quem vai partir nas viagens são Saulo e Silas. Eles têm intenção de ir a regiões novas, seguindo pelo Monte Tauro, o monte que está ao sul da Turquia, atinge a Síria, atinge o Iraque, com diversos picos superiores a 3.000 metros, alguns picos com 3.700 metros de altitude. Essa é a ideia. E que Barnabé vá com João Marcos para a ilha de Chipre. Mas em tudo isso tem a sabedoria de Pedro, porque como Paulo deseja realizar essas viagens com Barnabé para levar o evangelho às regiões mais carentes e mais distantes e retornar às regiões às quais já foram, inclusive trazendo recursos para a igreja de Jerusalém, Pedro percebe que então a igreja de Antioquia vai ficar desfocada. Então Pedro sugere que na partida de Barnabé e Paulo possam ficar substituindo-os Silas e Barsabás, que são dois companheiros que têm substituído o próprio Pedro na igreja de Jerusalém, quando Pedro necessita se afastar, quando a tempestade farisaica tem por finalidade, às vezes, destruir a própria, além das atividades da igreja de Jerusalém, a própria vida de Pedro. E então Pedro sugere, se vocês vão viajar, vamos falar uma linguagem mais simples, se vocês vão viajar, a igreja vai ficar desfalcada, eu tenho 2 representantes aqui que substituem a mim mesmo. Eles são pela liberdade do evangelho, inclusive, o que é natural, entram em contenda com Tiago, Pedro diz, o que é natural, entram em contenda com Tiago aqui na igreja de Jerusalém, porque eles são pela liberdade do evangelho, e o Tiago com valor, ele tem seguido o convencionalismo farisaico para que a igreja de Jerusalém não seja destruída. Então, na verdade, o que ocorre depois é que Paulo segue com Silas, né? João Marcos segue com Barnabé, e a igreja vai ficar sob o ensino evangélico, que era principal sempre para Paulo, de Tito e de Barsabás. Então esse é o segundo resumo um pouco mais profundo a respeito aí do conteúdo desse capítulo. Agora vamos falar então de uma forma mais detalhada. Agora, caso o vídeo fique muito grande, a gente faz uma parte, depois a gente faz outra parte e depois a gente une tudo. Então vamos lá. Chegam Paulo e Barnabé da primeira viagem em Antioquia e são recebidos com muito júbilo, com muita felicidade pelos partícipes da igreja. Eles valorizaram muito a atividade que eles desempenharam de levar a mensagem da verdade e de amor a regiões muito carentes, às regiões muito pobres e muito distantes. E então, em noites consecutivas, Paulo e Barnabé estão narrando os episódios da viagem com riqueza de detalhe, e em muitos momentos a igreja de Antioquia, ela exulta de felicidade, né? Porém, Barnabé e Saulo percebem o momento difícil pelo qual a igreja está passando e eles ficam contristados, eles ficam realmente entristecidos. As lutas de Jerusalém, vinculadas à circuncisão, estavam agora em Antioquia. E estavam de forma significativa, tão significativa que os próprios dirigentes da igreja estavam divididos contra essa questão. E os gentios, eles eram motivo de zombaria, e pelo outro lado, eles
não aceitavam, eles não se submetiam à circuncisão, né? Essa divisão foi tal que as manifestações espirituais da igreja de Antioquia, que era um dos fenômenos que atraiu pessoas de diversas cidades pelo mundo, além da atividade de caridade também, os fenômenos espirituais e a caridade atraíam pessoas de diversas cidades que queriam ver os episódios, a vida dos cristãos de Antioquia, perceber esses fenômenos divinos. Mas esses fenômenos cessaram. Como a gente sabe, pelo livro Nos Domínios da Mediunidade, se não me engano, são necessários fluidos da natureza, fluidos humanos e fluidos espirituais para que ocorram determinadas manifestações físicas. Porém, qual manifestação, a sublimidade da manifestação que ocorrerá, depende principalmente dos fluidos dos homens. E então, como os fluidos agora são de atrito, os fluidos na igreja de Antioquia, relativa à obrigatoriedade da circuncisão, não, eu não vou me submeter à circuncisão, diziam os gentios pelos seus lados, os fluidos são escuros, os fluidos são de atrito, esses fenômenos cessaram. Esses fenômenos que eram atraentes, era uma igreja que atraía muito mais que a igreja de Jerusalém, cessaram. O único que não participava desses atritos era Manaém. Não sei se é bem assim que se pronuncia. Manaém, ele era um dos trabalhadores indispensáveis da igreja de Antioquia e efetivamente ele se afastou dessas questões, dessas contendas, que eram algumas vezes de natureza furiosa com relação aos alimentos impuros e tal. Não eram discussões muitas vezes veladas, não. Eram discussões dadas à flor da pele. E Paulo, muito entristecido, Barnabé, muito entristecido, principalmente Paulo, ele tomava a palavra e falava que o evangelho era livre, que havia uma liberdade do evangelho, que essa questão da circuncisão é um convencionalismo, não era uma obrigatoriedade religiosa. E por mais que ele falasse, não redundava em frutos positivos as suas tentativas de ensino, ainda que ele fosse respeitado por virtudes espirituais reais conquistadas durante essa viagem de muito sofrimento, conquistados pelo sofrimento e pelo trabalho nessa viagem. Eram infrutíferas as palavras de Paulo. E ainda ficou agravada quando, surgidos alguns elementos de Jerusalém, eles vieram e falavam às ocultas que Paulo e Barnabé, eles não tinham autoridade para falar de Jesus, que essa autoridade competia exclusivamente aos apóstolos do Cristo. Ora, e a gente sabe como está a manifestação, já falamos aí nos 2 resumos anteriores, a renúncia de Tiago a favor do farisaísmo para que haja algum pouco de evangelho. E também a renúncia de Pedro, porque ele não podia, digamos, lutar contra a autoridade de Tiago, porque assim ele lançaria a própria obra na destruição. Então, esses elementos dizem, não. Barnabé e Paulo, eles não têm autoridade para falar de Jesus. Essa autoridade pertence aos apóstolos. Dito isso, descoberta essas informações, Paulo combina com Barnabé uma medida extrema. Eles escrevem uma carta longa e eles querem trazer Simão Pedro, relatam o caso. E para a felicidade deles, não demora muito. Quem chega? Justamente Pedro. E chega com João Marcos, que não abandonou de todo a atividade evangélica. Ele é sobrinho de Barnabé, né? Filho de Maria Marcos, uma das maiores trabalhadoras do espiritismo, do cristianismo em Jerusalém.
Então ele chegou junto, não abandonou de todas as atividades evangélicas. E Pedro chegou muito feliz. Pedro chegou muito alegre. A viagem lhe proporcionou um determinado repouso revigorante. E isso realmente foi ótimo. E o encontro, a reunião deles é algo memorável. É algo memorável porque Paulo está narrando com muita inteligência os episódios da viagem, da primeira missão que ele desempenhou junto com Barnabé, com riqueza de detalhes, e eles todos estão muito felizes. E Pedro narra, por outro lado, as dificuldades significativas de Jerusalém, desde a morte do segundo mártir, que foi Tiago, maior, o filho de Zebedeu, né? irmão de João, evangelista. Então, eles estão ali naquele encontro. E depois que Pedro tomou a ciência completa a respeito das dificuldades da igreja de Antioquia, aí que ele foi se manifestar, sempre com imensa bondade. Ele é a rocha, né? A rocha significa aquela pele mais dura que a pele de crocodilo, mas ele tem uma imensa sabedoria e uma bondade, uma brandura de graus inigualáveis. É por essas características que Jesus o colocou como a pedra em cima da qual vai crescer o evangelho, e ele de fato exerce esse papel, não sem algum grau de esforço significativo. Nada é fácil para os homens, né? Então Pedro vai dizer, olha, as nossas lutas em Jerusalém são basicamente as mesmas. De um lado estão os necessitados que crescem dia a dia, todas as espécies de necessitados. Do outro lado, o farisaísmo, né? Tempestuoso, que deseja muitas vezes se precipitar sobre o trabalho. E no meio disso tudo, diz ele, está a figura central de Tiago, com rigorismo religioso vinculado ao judaísmo. E ele diz, muitas vezes eu busquei retornar ao evangelho primitivo e livre de Jesus. Mas de que forma eu poderia fazer isso? Porque quando o farisaísmo está mais tempestuoso e deseja se precipitar sobre as atividades da igreja, encontram a rigorosidade de Tiago e então eles freiam as intenções criminosas. Aí Pedro diz assim, com que direito eu poderia diminuir a autoridade de Tiago para lançar um pouco mais de evangelho e assim precipitar no abismo e na destruição o serviço de Jesus, o auxílio aos necessitados para fazer valer um ponto de vista religioso superior. Como ficariam os necessitados? Como ficaria o trabalho do Cristo? Então, ele diz, sabemos, complementando, ele ainda diz assim, sabemos que Jesus não deixou ensinos diretos a respeito dos incircuncisos. Mas disse também que não vai ser através da matéria que nós vamos nos elevar para Deus, mas que nós vamos nos elevar através do pensamento e do sentimento. E o farisaísmo, conhecendo justamente essa ação do ensino de Jesus na alma do povo, principalmente dos mais simples, deseja destruí-lo. Então nós temos que ter muito cuidado para não precipitar no abismo e na destruição o evangelho nascente. Paulo e Barnabé extremamente impressionados com a sabedoria de Pedro. Ele tinha efetivamente a palavra adequada
na circunstância exata, com a brandura magnífica para toda espécie de dificuldade, para toda espécie de problema. E ele efetivamente sabia congregar os contendores, os elementos da igreja que eram de opiniões distintas, ele sabia congregar. Assim, ele saiu visitando a todos, circuncisos, incircuncisos, e Paulo, muito feliz, o levava a todos os lugares onde surgia a ideia relativa à obrigatoriedade da circuncisão e dos elementos puros ou impuros. Pedro conversava e dizia onde estavam as substâncias que não eram abençoadas por Deus. E assim ele ia, e Paulo, extremamente feliz com as palavras, com a doçura de Pedro, com os seus ensinos em todo lugar, com a sua alegria, visitando as casas de todos, conversando com todos. Rapidamente ele congregou de volta a comunidade de Antioquia na união sentimental que eles haviam efetivamente perdido. Porém, só até o momento da chegada dos 3 emissários de Tiago com cartas para Pedro da igreja de Jerusalém. A partir daí, Pedro se retraiu. Pedro, com aquelas razões que nós já explicamos, né? Com aquelas razões, ele não está equivocado, ele não está errado, ele receia justamente que a igreja de Jerusalém sofra com as fofocas que podem levar a respeito da sua conduta, mesmo estando ali em Antioquia. Mas Paulo não compreende isso. Pedro se retraiu. Ele já não visitava a casa dos incircuncisos. Ele já não sorria alegremente e pôs na cara uma certa máscara de austeridade. Na igreja estava sempre com gestos medidos e cercado por esses 3 emissários de Tiago, que não lhe davam liberdade, né? Então, ele também deixou de visitar as pessoas. Se era marcada uma reunião de confraternização, de alegria, de recepção das pessoas, para que Pedro fosse incluso naquela casa e trouxesse alguma palavra, olha, esse é um dos apóstolos do Cristo, é Pedro, muito respeitado, muito famoso. Pedro não comparecia. Pedro não ia a essas reuniões domésticas. E isso desagradou Paulo muito profundamente, porque ele tem uma postura de amor pelas atitudes francas. E ele tem uma tarefa junto ao povo gentil, que é uma tarefa efetivamente muito significativa. Ele vai fazer crescer o evangelho no mundo e ele está muito consternado. Paulo está muito insatisfeito. E ainda com o agravante de que aquelas manifestações de ausência de apoio aos gentios, aos incircuncisos, era dada por Pedro, que era alguém muito respeitado, muito admirado por todos. E qualquer pergunta justamente dos gentios a Paulo, nesse sentido, o deixavam extremamente confuso. E então, dentro daquela proposta de Abigail, que a gente já estudou em capítulos passados, ama, dizendo a Paulo, trabalha, espera, perdoa. O terceiro espera, não vai esperar. Não vai esperar. 2 semanas de ansiedade é a vez dele de falar na igreja de Antioquia. A preleção inicial é com Paulo e ele vai comentar. Ele vai comentar. Ele começa dizendo da liberdade do mundo. Da liberdade que o mundo pode conquistar através do ensino de Jesus. De que o próprio mestre andou com pessoas de má vida, andou até com publicanos, né? E ele vai discorrendo sobre pontos muito profundos com uma capacidade intelectual muito significativa.
com uma capacidade intelectual tão surpreendente que Pedro se impressiona. Pedro se impressiona com a capacidade, com a eloquência de Paulo de falar de forma tão profunda a respeito de detalhes do Evangelho, que muitas vezes são inapercebidos por um ou outro. Paulo está falando com muita propriedade. E causa uma imensa surpresa em Pedro e também nos mensageiros de Tiago que estão com ele. E num dado momento, Paulo olha diretamente para Pedro, olho no olho, olho no olho. E já que ele está falando da liberdade do Evangelho, ele diz: então, meus amigos, em função da nossa união, com a finalidade de efetivamente atingirmos a nossa união, como nós podemos compreender a atitude daquele nosso hóspede tão amado e querido que nós poderíamos chamá-lo de mestre, se esse título não coubesse exclusivamente ao nosso Salvador. Pronto. Pronto. Os ânimos estão exaltados. Foi uma imensa surpresa para todos. Um grau de nervosismo está instalado na igreja. O grau de nervosismo está instalado na igreja. A coisa vai ficar feia. O próprio Pedro se surpreendeu, só que manteve a serenidade. Acima de tudo, os gestos, o olhar, a efetiva serenidade e brandura em Pedro. E ele continua. Como nós podemos compreender que o nosso querido hóspede, que antes frequentava a casa dos incircuncisos, após a chegada dos 3 mensageiros deles se afastaram? Pronto. Agravou o caso. Barnabé está de olhos úmidos. Mas os gentios dirigem a Paulo, os incircuncisos, os gentios, dirigem a Paulo olhares de agradecimento. E os mensageiros de Tiago não escondem o rancor. E Pedro? Pedro é a profunda paz. Pedro, a profunda paz total. Está tranquilo, refletindo, mas está tranquilo. E Barnabé toma a palavra. Olhos avermelhados, mas Barnabé era um homem doce, muito amoroso. Não tinha o raciocínio de Paulo, mas era muito inteligente também. E era mais amoroso, muito doce, muito amoroso. E ele diz já entre as lágrimas: Paulo, eu sou um dos que lamenta a tua atitude nesse passo. Com que direito tu atacas a vida? De um dos continuadores da mensagem do Evangelho. Barnabé está chorando. E Paulo, nós, com que direito nós temos? Paulo também é sabedoria pura. Nós temos o direito, sim, nós temos um direito. Nós temos o direito de viver com a verdade e abominar a hipocrisia. E o que é mais ainda, nós temos o direito de salvar Simão Pedro do farisaísmo dominante, cujas sinuosidades eu conheço, porque de lá saí para as claridades do Evangelho de Jesus. Pedro, serenidade total. Serenidade total. Não fala nada, tá só de olho, né? E a contenda continua. Paulo reverberando a hipocrisia de maneira cada vez mais clara, com imensa lógica. E de vez em quando, Barnabé faz uma parte e ele está numa contenda verbal com Paulo e a luta está ficando renhida. E a luta está ficando grave.
há um perigo iminente de atrito, talvez até físico, entre os grupos formados, né? E Pedro começa, então, a refletir no seu trabalho. Pedro começa a refletir na importância da sua conduta para salvar o evangelho de um atrito significativo. O título é Lutas pelo Evangelho. E ele começa pensando, qual dos dois era maior aos seus olhos? Tiago, que por uma postura de ceder ao judaísmo, ele mantém viva a primeira instituição cristã no mundo, caminhando com o evangelho num ritmo mais lento. E a figura, do outro lado, heróica de esforços ingentes, de uma atividade imensa de trabalho, que era Paulo de Tarso. Efetivamente uma luz, e estava dando mostras, naquele local, ali, uma luz prodigiosa para os povos idólatras. Aí Pedro, qual deles era maior à sua vista? Pediu inspiração para o Mestre Jesus. Pediu inspiração e naturalmente a inspiração veio. Veio como uma imagem. Ele viu o Mestre crucificado na cruz. E uma força o levou a observar a expiração do Mestre Jesus na agonia. A expiração de Jesus. E mais ainda, levou Pedro a observar o madeiro, a cruz. Pareceu aquela cruz um símbolo de perfeito equilíbrio. Então ele compreendeu. Então ele entendeu. Ele não poderia dar razão a Tiago. Ele seria parcial. Ele não poderia dar razão a Paulo. Ele também seria parcial. Ele deveria amar a ambos. Amar a Tiago pelo seu esforço de renunciar e fazer com que o evangelho caminhasse no ritmo que era possível. Na igreja de Jerusalém, a primeira, a igreja nascente. Era uma árvore só do cristianismo, com pontos de crescimento distintos e velocidades de crescimento distintas em outros lugares. E também deveria amar a Paulo, esse trabalhador incomum, esse trabalhador que não media esforços para levar o evangelho ao povo gentil. Então, ele compreendeu a posição de equilíbrio. E no momento supremo, como se manifestar? Procurou na cabeça o ensino do mestre, e o ensino veio. Aquele que quiser ser o maior, seja o vosso servo. Então, estava sendo exigida a máxima humildade de Pedro. E ele sentiu profundo alívio quando recordou desse ensino. Todos já dirigiam olhares para Pedro, né? Ansiosos, queriam que ele se manifestasse. Ele percebeu também que os companheiros ao lado dele, representantes da igreja de Jerusalém, estão furiosos, emanando raiva, também desejando que ele se manifestasse. Naturalmente, cada parte desejando que Pedro assumisse o seu partido. E ele se levanta. Irmãos, e diz com extrema nobreza, é uma qualidade de voz que naturalmente eu não consigo emitir aqui, né? Não tenho essa capacidade.
Irmãos, disse com muita nobreza, com muita doçura, também com energia, né? Irmãos, muito tenho errado no mundo. Não é desconhecimento para ninguém que eu neguei o Mestre no momento supremo, no momento de imensa relevância para o Evangelho no mundo. E assim, eu me submeto ao vosso julgamento e peço a todos que se submetam ao julgamento divino. Só disse isso. Só disse isso, a assembleia ficou completamente pasma. Eles esperavam que Pedro fizesse o imenso discurso. Mas ele só disse isso. E antes de se sentar, observando os efeitos que a sua palavra causou, lhe diz: estando às claras as minhas faltas, estando às claras para todos os meus equívocos, submeto-me às vossas orações, pedindo a oração dos outros. Ele que era o superior a todos, o respeitado, o que era a rocha. Vejam o grau de humildade. Aquele que quiser ser o maior, seja o vosso servo, recomendando-se as orações alheias. Não falou mais. Encerrou. E antes de se sentar, era dele a continuidade do evangelho no mundo. Diz, né? E antes de se sentar, solicito ao irmão Saulo que leia e comente a passagem do Evangelho de Levi. E se sentou. Se sentou profundamente sereno, profundamente amoroso, profundamente doce e muito sábio, extremamente sábio. E, dirigido esse convite a Saulo, Saulo teve que se reestruturar emocionalmente, em alguns minutos, deixar aquele sentimento extremista, porque ele percebeu a sublimidade da manifestação de Pedro. Com aquele pedido, se reestruturou, tirou os excessos sentimentais das suas manifestações anteriores, extremas, e fez a explanação do Evangelho, não é? Com sabedoria, com propriedade, com inteligência, se manifestou muito bem. E então, depois que ele encerrou, Pedro se aproximou de Paulo com muita doçura ainda, não perde mais. Não tem nada que faça Pedro perder a sua manifestação de brandura. Ele é a rocha. Ele é mais do que a pele de crocodilo, como nós comumente falamos. E quis abordar o tema, que foi o tema de atrito. E ele se manifesta ali com Pedro, com significativa brandura, com mais amor ainda. E essa é a finalidade, porque ele percebe que com essa manifestação, e essa era a finalidade que ele desejava, congregar Barnabé e Paulo novamente, né? E Paulo continua algo constrangido agora a defender a sua posição, porém, ali na proximidade ele está algo constrangido. Mas pela manifestação de tranquilidade, de doçura de Pedro, perceptível efetivamente no semblante, nos olhos de Pedro, ele vai adquirindo uma paz e ele diz: nós não podemos transportar o evangelho para dentro do judaísmo, porque isso seria destruir as suas qualidades de libertação das consciências humanas para Jesus, né? E Pedro diz, né? Sim, concordo. Mas, no entanto, o mestre também disse que ele veio para cumprir a lei. Que ele veio para cumprir a lei. E como é que nós vamos separar o Antigo Testamento do Novo?
separar o Antigo Testamento dos novos ensinos de Jesus, se ele veio para cumprir a lei. Eram argumentos também muito fortes. E Paulo sugeriu, então, que fosse marcada uma reunião na igreja de Antioquia para que o assunto fosse ventilado, o que agradou significativamente a Pedro, porque de fato eles teriam uma solução definitiva sobre esse caso da circuncisão. Se era obrigatório ou se não era. Pedro se alegou com essa ideia dessa assembleia e também intimamente, ele considerou que seria ótimo para os cristãos de Antioquia observar as dificuldades vividas em Jerusalém. Porque uma coisa é falar e outra coisa é ver, mas ele não comentou. Intimamente ele considerou que seria bom para os antioquianos, os cristãos antioquianos, observassem as dificuldades vividas na igreja de Jerusalém, eram mais significativas que da igreja de Antioquia. Eram mais significativas. E então, naquela mesma noite de despedida, era a noite de despedida de Pedro. Ele orou com muito fervor, com muito amor, e efetivamente a igreja sentiu aquela vibração superior entre eles, oriunda através da oração de Pedro. O homem tem que participar dos fenômenos espirituais. O homem na Terra participa com mandatos mediúnicos, com procurações do plano espiritual superior, para que hajam determinadas manifestações. E somente depois de observar a perfeita congregação entre Paulo e Barnabé, foi que Pedro se afastou da igreja de Antioquia com os mensageiros de Tiago. E logo mais, e como ficou a igreja de Antioquia? Ficou na luta. Lutas pelo Evangelho, é o título do capítulo. Porque aquela manifestação de Pedro a favor de ambas, num comportamento antes da chegada dos 3 mensageiros, e o comportamento um tanto oposto, não oposto, quer dizer, são velocidades distintas de ritmo de crescimento do Evangelho, mas o povo não entendeu e os atritos na igreja de Antioquia continuaram. E Paulo subia à assembleia, subia na tribuna e falava a respeito da assembleia que teria em Jerusalém e que ele traria a carta dos apóstolos falando da liberdade dos gentios com relação à circuncisão. Que aqueles que buscassem se tornar cristãos e que fossem oriundos da gentilidade não necessitavam se submeter à circuncisão. E ele falava isso diversas vezes. Mas não adiantava, Os fariseus presentes, os que eram a favor da circuncisão, os judaísmos a favor de uma postura mais próxima do judaísmo ali presente, tratavam com ironia e achavam que não era possível, que jamais seria concedida essa carta de liberdade aos gentios. E então Paulo tramou tudo na cabeça dele. Paulo buscou os raciocínios mais lógicos, mais profundos, ele passava em revista todas as ideias que ele pudesse trazer e ele falava daquilo de uma forma extremamente emocionada. Ele falaria da capacidade dos gentios para o trabalho do Evangelho. Daria os diversos exemplos que o gentio deu, que o povo gentio deu, nas viagens pelas cidades às quais ele passou, pelas comunidades, pelas aldeias, pelas quais ele passou levando o Evangelho, em que o gentio demonstrou uma capacidade de assimilação do conteúdo do Evangelho superior aos próprios irmãos de raça. Ele levaria Tito, um jovem de 19 anos que era oriundo da gentilidade, um dos expoentes da igreja de Antioquia,
em quem ele tinha muitas esperanças de crescimento do evangelho no mundo através das atitudes de Tito, que era extremamente trabalhador. Quando Paulo se ausentou para a primeira missão, junto com Barnabé, Tito o substituiu na tenda. Na tenda do serviço de tecelão, Paulo lhe ensinou a ser tecelão e ele lhe substituiu nas atividades da tenda. E levaria Tito. E quando Tito falasse do evangelho, quando Tito se pronunciasse com a sua capacidade exegética elevadíssima, ele ia surpreender os mais doutos presentes a essa assembleia. Então Paulo maquinava, passava em revista tudo aquilo que ele poderia falar, tudo que poderia ser demonstrado, não sei, talvez um tempo maior do que do nosso estudo aqui a respeito, passando na mente de Paulo, né, super ativo, super trabalhador, entregue efetivamente de corpo e alma às suas atividades. E então, deu 4 meses, chegou a carta de Pedro convocando para a reunião da Assembleia. Eles então prepararam todas as atividades necessárias e para a partida, e antes de partir, Paulo sobe de novo à tribuna e reafirma a promessa de que vai trazer uma carta escrita e assinada pelos apóstolos, falando a respeito da liberdade dos gentios da circuncisão, caso se entregassem ao cristianismo, né, ao que fosse se tornar seguidor de Jesus, que não era obrigatório a ser. Ele quer trazer uma carta assinada, né, assinada por Pedro, assinada por João, assinada por Tiago, dizendo que a circuncisão não é obrigatória. Vejam a força de Paulo, vejam o grau de fidelidade de Paulo às suas atividades cristãs. E então eles partem. Ele, Barnabé, Tito e 2 auxiliares. A igreja de Antioquia fica separada de Jerusalém provavelmente aí uns 715 quilômetros. Foi pesquisa atual minha no Google, 715 quilômetros. Eu não lembro. Diz o Google que você vai levar lá uns 6, 7 dias para viajar, mas eles fizeram uma viagem muito vagarosa, porque eles foram parando de aldeia em aldeia, ensinando o evangelho, consolando e curando a muitos. Demoraram diversos dias para chegar à igreja de Jerusalém. E quando eles chegam, são recebidos por Pedro, são recebidos por João, e eles vão ficar em uma das dependências que é uma das maiores dependências na qual estão os enfermos, né? E eles percebem o tamanho atual da igreja de Antioquia, da igreja de Jerusalém. Aí diz Pedro, os serviços aqui crescem dia a dia. Os necessitados, eles são cada vez maiores em cada dia. Foram necessários construir pavilhões e pavilhões. A igreja está muito maior para atender os necessitados. Ele vê muitas pessoas deficientes, muitas pessoas idosas se rarefecendo no quintal, né? Melhorando as suas saúdes físicas debaixo das árvores, no quintal, e Paulo fica efetivamente muito impressionado agora com o tamanho da obra de Jerusalém. Aquilo ali não pode ser destruído. E logo também é recebido por Tiago e os seus acompanhantes. Eles são recebidos por Tiago e seus acompanhantes e percebem Tiago efetivamente transformado por dentro e por fora, digamos assim. Mas não é tanto. Ele conduz o evangelho no grau mínimo que é permitido, né? Mas ele está profundamente transformado. O rosto, ele não sorri. Tiago não sorri.
ele tem os gestos completamente medidos, como se fosse um sacerdote, e o olhar de uma superioridade aparente de um sacerdote como num nível superior. Ele é realmente um dos fariseus da sinagoga ali, um dos máximos representantes da sinagoga, pela aparência. E Paulo faz as suas ilações futuras com relação ao pleito que viera buscar e espera a reunião da noite, né? Beleza, então eles estão à noite. Chega a noite, sobre a luz de algumas tochas, estão à espera da reunião. E chega Tiago, com diversas pessoas. E Pedro, né? São os novos trabalhadores aqui. Mas o aspecto é de fariseus, o que já não agradou a Paulo, né? Quantas pessoas iriam votar ali? Ele, Tito e Barnabé. Os outros são muitos a favor lá do farisaísmo. Não foi uma boa impressão que casou nem Paulo, nem em Barnabé. E tem logo a primeira decepção. Paulo tem a primeira decepção. Porque Tiago, observando que os representantes da igreja de Antioquia, Paulo e Barnabé, traziam um jovem, ele pergunta, né? Diz a lei que nós devemos saber qual a origem do jovem presente, representante da igreja de Antioquia, para que os serviços não sejam atrapalhados. E Paulo diz com uma certa altivez, um certo orgulho, né? Não o orgulho que a gente sabe, né? Mas diz, né? Tanta alegria. Esse é um dos nossos expoentes da igreja de Antioquia. Chama-se Tito, em quem nós depositamos muitas esperanças no trabalho evangélico, um trabalho relativo a levar o evangelho de Jesus no mundo. E Tiago pergunta, é filho do povo eleito? Paulo ainda altivo. Não, é originário dos gentios. É circuncidado? Não. Aquelas palavras de Tiago envenenaram o coração de Paulo. Paulo sentiu um enfado daquelas exigências, porque Tiago logo firme disse assim, então ele não cumpre todos os requisitos, ele não pode participar da reunião. E Paulo, né, já um tanto austero, apelo para Simão Pedro, porque ele é um dos nossos representantes da igreja de Antioquia. E Pedro ficou lívido. Agora ele tinha que decidir ali, né? Vejam que Pedro, pela sua própria posição de extrema sabedoria, é eleito como alguém que deve decidir as contendas. E ele fica lívido. Estava ele ali, entre os dois grandes representantes da condução do evangelho no mundo. O evangelho é só uma árvore, porém, o fruto de Jerusalém, a raiz da árvore em Jerusalém, caminha com uma velocidade muito distinta da velocidade que Paulo dá em Antioquia e em outros locais. Paulo está semeando em outros locais. Mas essa é a tarefa, cada um na sua área, né? Essa é a tarefa, cada um no seu ponto, dando a sua respectiva contribuição, e é a união da contribuição que faz crescer. Tiago está na igreja de Jerusalém, atendendo a muitos e levando o evangelho de Jesus no ritmo que é permitido. Não é um serviço qualquer, é mais difícil. Ou é muito difícil, tanto quanto o de Paulo. E Pedro se vê ali entre os dois. Aquela contenda que teve em Antioquia, que o levou a observar a necessidade de equilíbrio e não dar razão nem para um nem para outro, digamos assim, é a raiz do raciocínio pela qual ele vai se manifestar novamente agora. Como ele está demorando, porque Pedro só se manifesta quando não é precipitado, como ele está demorando alguns minutos para falar, Paulo se antecipa. E é justamente essa a finalidade da reunião.
para que nós saibamos quais são os direitos dos gentios nas assembleias cristãs. Aí, na verdade, ele deu. Naturalmente tem algum espírito atuando por Paulo. A gente sempre está numa sintonia mediúnica, ainda que não saibamos. Deu a dica para Pedro. Né? Pedro, então, agora, conhecendo ambos os contendores. O título do livro é Lutas pelo Evangelho. Vai se manifestar. Ele diz, né? Estamos aqui realmente reunidos para decidirmos a respeito desses direitos dos gentios. E tu, olhando para Paulo, ele olha significativamente para Paulo. Apelas para mim, eu aceito o pedido. E eu aceito o pedido. No entanto, nós devemos levar em consideração as objeções de Tiago, que é um significativo trabalhador de Jesus aqui na igreja de Jerusalém. Os seus préstimos não podem ser desprezados. Essa igreja aqui só se mantém de pé pelo serviço que ele desempenha e da forma pela qual ele desempenha. Ele está olhando para Paulo. Eu proponho, então, a circuncisão de Tito, mas olha a sabedoria de Pedro, para que ele possa, propõe a circuncisão de Tito, para que ele possa se manifestar nessa reunião com toda a sabedoria e capacidade que eu sei que ele possui. Então Pedro entendeu. Sem que fosse falado, Pedro entendeu porque Tito estava ali. E ainda disse mais, algo que Paulo demorou para entender. Ele disse, há necessidade da manutenção da harmonia para que ocorra os debates. Muita sabedoria. Há uma necessidade prévia de uma manutenção harmônica nessa reunião para que cheguemos a alguma conclusão positiva. Olha a sabedoria de Pedro. Sem uma harmonia a gente não chega na solução. Mas Paulo não entendeu. Não nesse momento. Não nesse momento. Mas nesse dia entendeu. Ele ficou profundamente transtornado, porque a circuncisão de Tito, aos seus olhos, seria um crime. Então, ele não vai falar nada. Como a gente já disse, nessa reunião ficou calado. E eram umas reuniões iniciais, um determinado preparativo. E que se vai ouvir primeiro a parte dos fariseus, dos judeus presentes. Paulo teve vontade de se levantar e ir embora da reunião. Paulo teve ímpetus de deixar a reunião e chamar a todos os elementos judaizantes de sepulcros caiados, de hipócritas. Teve vontade de se levantar, chamar todos os elementos judaizantes de hipócritas e de sepulcros caiados por fora. Mas, nessa hora em que veio esse ímpeto reativo nele, ele silenciou. Lembrou que ele tinha prometido uma carta aos gentios, por quem tanto ele trabalhava, por quem tanto ele possuía amor. Prometeu uma carta assinada pelos apóstolos, libertando eles da circuncisão. E então, ele pensou, será que não seria melhor, então,
recalcar os melindres e esperar a decisão final. Mas veja, ele estava profundamente transtornado ali. Primeira postura de Tiago, né? Um fariseu genuíno. O número presentes de pessoas que eram favoráveis à circuncisão na reunião. Ele e Barnabé são minoria. E Tito agora vai se afastar. Vai retornar depois, né? Mas depois de circuncidado. E a posição conciliatória de Pedro. E ele ficou realmente transtornado. A primeira manifestação de um dos judeus presentes é a seguinte, né? Que os gentios, eles eram o gado de Deus. Outro vai dizer que eles deveriam ser efetivamente aproveitados para os serviços mais pesados. Outro vai dizer que os gentios, ele pergunta se os gentios eram efetivamente homens como eram os homens, né? Os homens vinculados a Moisés e a Jesus, né? Vejam que há algum grau de cristianismo no ensino. São homens convertidos a Moisés e a Jesus. Não tanto a Jesus alguns, mas também a Jesus, né? É o que se pode fazer no local, é o que se aceita, é o que os alunos aceitam, né? Os alunos ali presentes. E Tiago entendeu muito bem essa mensagem, a necessidade de recuo com pouco o evangelho. Não se podia falar do evangelho puro sem que se falasse também da lei. A gente já estudou isso da vez passada, né? E então Paulo estava profundamente transtornado. Vão se encerrar os trabalhos e um senhor de idade também afirma que os homens, na verdade, só eram homens quando eles passassem pela circuncisão. É encerrado o trabalho daquele dia, são trabalhos preliminares, trabalhos preparatórios para que seja construída a solução, né? E eles vão dormir. E Pedro aproveita e acompanha Barnabé e Paulo para o interior eles vão para o alojamento no qual eles estão hospedados, que é a parte da maior enfermaria, onde estão a maioria dos enfermos ali presentes, né? E Paulo deixa e mostra a Pedro todo o seu transtorno. Para ele aquilo era um crime, era algo inaceitável. Era algo inaceitável que Tito fosse submetido à circuncisão, né? E Pedro diz, mas o que é isso? Não é uma pequenina coisa, não, uma pequena contribuição a respeito daquilo que nós desejamos conquistar? Novamente, Pedro diz o que disse na reunião. Há uma necessidade prévia de uma manutenção, de uma harmonia na reunião, para que efetivamente nós possamos chegar àquilo que desejamos, que é a libertação dos gentios. Vejam, então Pedro I, ele cede para levar a construção daquilo que ele deseja. Mas Paulo não tinha entendido isso. E ele diz, você não prometeu que levaria cartas aos representantes, né, da igreja de Antioquia, aos partícipes da igreja de Antioquia? Sim. Sim. Aí eles entram, Barnabé e João estão conversando, muito animados em uma determinada palestra, e a respeito daquelas palavras de Pedro, Paulo fica extremamente pensativo, e está sentado ali ao lado de Pedro, extremamente pensativo, e Barnabé e João estão dialogando significativamente ali sobre outros assuntos muito mais felizes e muito mais alegres, né? E aí, depois de um tempo meditativo, Paulo ele afirma, né? Realmente, eu não vejo outra forma. Realmente a circuncisão de Tito
É a única forma pela qual nós podemos conquistar aquilo que nós desejamos. Mas eu não consigo deixar de ver nisso um grande fingimento, porque eu vou ter que concordar com aquilo que eu detesto. E diante dessa confissão de Paulo, Barnabé e João fazem silêncio e vêm ouvir aquele diálogo, né? Aí sim, Pedro diz, né? Sim, há uma necessidade de que nós cedamos de uma harmonia feita para que nós cheguemos à finalidade que nós desejamos. Aí Paulo, mas eu não sabia que a igreja aqui de Jerusalém estava tão vinculada ao judaísmo nascente. Aí Pedro lhe diz, né? Um determinado dia, eu estava aqui, numa noite, eu estava aqui nesse quarto, num dia, numa noite tão bela quanto a noite de hoje. E eu estava pensativo se não seria razoável eu me afastar de Jerusalém e continuar a obra do Evangelho em outro lugar. E depois eu refleti, será que não seria razoável que eu tomasse as rédeas, voltasse novamente a trazer a mensagem de Jesus um tanto mais liberta, um pouco mais livre do que a que está sendo executada aqui atualmente? Quando de repente eu percebi que alguns passos de alguém que vinha devagarinho e se aproximava desse aposento. Abriu a porta. E era o Mestre Jesus. E era o Mestre. Eu estava orando de joelhos. E o seu rosto era ainda aquela mesma beleza como o da margem no lago do Tiberíades. E ele me disse: Pedro, atinge, Pedro, auxilia aos filhos do Calvário antes de atender aos teus caprichos. E a visão demorou efetivamente alguns minutos. E logo a seguir passou na minha mente a imagem de todos os enfermos, de todos os doentes, de todos os órfãos, de todos os abandonados, de todos os loucos presentes a essa casa. E então depois eu não quis fazer mais nada a não ser servi-los. E ele tinha os olhos marejados de lágrimas. E Paulo ficou profundamente impressionado e passou a aceitar mais e compreendeu mais a respeito das atividades ali de Jerusalém. E ele perguntou, porque de qualquer forma, apesar das belezas das imagens espirituais, havia uma necessidade de dar um grau maior de liberdade para o Evangelho, ainda que fosse na igreja de Jerusalém. Então ele perguntou qual é a razão mais profunda pela qual a atividade dessa casa está tão vinculada ao judaísmo. E Pedro diz: nessa casa, nós atendemos mais de 100, servimos mais de 100 refeições diárias, além do atendimento a todas as outras espécies de necessidades no serviço de assistência social.
Aí Paulo, mas essa dependência então econômica? É. Mas eles, os que melhoram, não conseguem fazer algum trabalho? Conseguem. Os que melhoram se afastam e podem se afastar e conseguem se afastar, se afastam. E vão levar a mensagem do Evangelho para outro local. Os que estão impossibilitados de se afastar, permanecem aqui e são aproveitados no serviço da agricultura, a ponto que nós não necessitamos comprar verduras, frutas, legumes. Mas ainda assim, nós devemos ser extremamente gratos aos socorredores, não aos socorridos, mas aos socorredores desta casa, que são os judeus. Porque sem o apoio deles, isso aqui não seria feito. E ainda, outras pessoas eram aproveitadas no serviço de enfermaria, a ponto, os que eram melhores, né, a ponto de Pedro conseguir dispensar alguns trabalhadores de enfermagem que eram remunerados e trabalhavam com aquelas pessoas de cura impossível ou com os loucos de maior deficiência. E Paulo, então, teve uma pressa, de uma intenção positiva de elaborar um plano para a liberdade da igreja de Jerusalém, das imposições do farisaísmo. Ele diz assim, então, que eu proponho aqui é que, além do serviço de enfermagem e além do serviço vinculado à agricultura, todos os que possam produzir algum bem, algum objeto, produzam no limite das suas forças, que sejam órfãos, que sejam homens aproveitáveis, que sejam idosos, a produzir objetos que possam ser rentáveis a essa igreja, trabalhando eles no limite das suas forças, sob a supervisão de pessoas experientes nos específicos assuntos que podem ser desempenhados. E aquela ideia foi magnífica. Paulo era um homem de grande solução para muitos dos problemas. E Pedro e João ficaram maravilhados com a ideia. E João diz, mas como? Que seria necessário implantar, porque há necessidade de comprar um equipamento ou outro, implantar essa ideia. E Paulo diz, Jesus nos auxiliará. Eu e Barnabé, quando nós realizamos essa viagem, ainda assim custeamos as nossas vidas através de um trabalho temporário exercido aqui, lá e acolá, de forma temporária para os locais por onde eles passavam. Eu de tecelão, Barnabé de oleiro, realizando a atividade de oleiro, nós sustentamos as nossas próprias vidas. E agora nós podemos também, como estamos trabalhando a serviço de Jesus, e damos prova a respeito da nossa honestidade, já que nós vivemos das nossas próprias forças, nós damos prova de que somos honestos e podemos, além de trabalhar para Jesus, também pedir por Ele, pedir recursos para a igreja de Jerusalém, em todos os locais, sejam locais nos quais já passamos, sejam locais novos, pelos quais ainda passaremos. Pronto. Estava traçado o plano que Paulo seguiria pelo resto da sua vida. Estava traçado o plano. E ele ia seguir esse plano na difícil caminhada de levar o evangelho no mundo, aquela época, sofrendo tudo que sofreria, mas executaria esse plano até o fim. Então Pedro se maravilhou e disse, não foi à toa que o nosso mestre Jesus te chamou à porta de Damasco. Foi um momento muito emotivo,
porque Paulo, de forma incomum na sua vida, ele estava com os olhos marejados, né? E interiormente, recordando as suas dívidas, ele se considerava um devedor de Jesus pelos seus erros do passado, considerou: eu não faço mais do que o meu dever. Eu não posso esquecer, eu jamais esquecerei que Gesiel saiu dos catres desta casa. Gesiel dormiu aqui nessas camas. Gesiel foi atendido. Gesiel foi um dos necessitados aqui dessa casa, assim como eu. Assim como eu. E ele então dormiram os 4, né, trabalhadores heróicos de Jesus naquele dia, sonhando com a liberdade do evangelho no mundo. E a noite continuava. Eram os debates das reuniões que durou mais de uma semana. Paulo foi convidado a falar a respeito das suas experiências, né, junto ao gentilismo, pelas cidades por onde passou, pelas regiões por onde passou, a ilha de Chipre, a Panfilha e outros locais, a cidade de Cônio, de Listra, foi convidado a falar a respeito das impressões relativas ao gentil. Mas Paulo não está em condição de falar. Não, ele não está em condição de falar. Ele não tem a harmonia que Pedro tinha, que Pedro propôs, para que houvesse a serenidade adequada para atingir a felicidade. Então Paulo pede a Barnabé que Barnabé fale. E Barnabé pode se manifestar. Barnabé é um espírito tranquilíssimo. Ele explora com bastante extensão, falando com riqueza de detalhes a respeito da experiência junto ao povo gentil, da experiência de levar o evangelho ao povo gentil, o que causa uma enorme surpresa em todos os presentes. E a seguir Paulo pede para que Tito se manifeste. E Tito, então, expõe raciocínios de uma capacidade brilhante, falando de forma muito profunda a respeito do Evangelho de Jesus, ainda se manifestando com dons de profecias. Causou imensa surpresa e o próprio Tiago abraçou Tito mais de uma vez, jovem de 19 anos, né? E então, os debates chegam ao fim e ainda se discute. Se a circuncisão deveria ou não ser obrigatória para os gentios convertidos ao cristianismo, né? E Pedro, percebendo então que os debates iam se prolongar indefinidamente, ele se levantou. Mas até esse momento Paulo só observava a sabedoria de Pedro, a manifestação adequada em cada local, em cada instante, não em local, o local é só um, né? Em cada momento, se manifestando com muita sabedoria, com muita brandura. Só aquele momento, houve um momento em que um dos representantes do farisaísmo cristão presente, mais fariseu que cristão, desejou que o evangelho fosse apensado ao Antigo Testamento como uma peça submissa, né, ao Antigo Testamento, como se fosse mais um profeta ali simplório. Aí não. Aí Pedro agiu com mais energia, com mais intransigência, até com uma certa austeridade, falando da absurdidade desse ponto. Mas até aí, o momento final, Pedro está observando, Paulo está observando as manifestações de Pedro com extrema sabedoria e doçura. E ao fim da reunião, Pedro percebe que não ia resolver. Não ia resolver. A questão ia continuar sendo discutida indefinidamente. Então ele tomou a palavra e disse: irmãos, muita doçura, muita brandura eu não consigo imitar. Irmãos,
Nós fomos dados, nós aqui presentes, nós vinculados a Jesus, fomos dados para o ensino, tanto do judeu quanto dos gentios. A palavra de Jesus, ela é uma palavra para todos, indistintamente para todos, para os judeus e para os gentios. O fenômeno do Pentecostes, quando ocorrido, se todos se recordam, houve manifestações em distintas línguas para que fossem atingidos a todos, ainda que fosse o mesmo conteúdo dito ali. As manifestações do Pentecostes foi para atender aos judeus e aos gentios das diversas origens. Jesus, ele esteve a dialogar com os sacerdotes, mas também ele andou com publicanos, andou com pessoas de má vida. Ele não disse que os seus representantes viriam do Oriente e do Ocidente, que o Evangelho deveria ser pregado em todas as nações? Então, eu não compreendo. Porque nós não compreendemos. Porque tanto debate de algo que nos parece tão simples. Jesus, ele se permitiu morrer na cruz, entre ladrões. Ele veio para todos. Nós já tínhamos a lei quando Cristo fez um imenso esforço para nos trazer o Evangelho. Então, por que nós vamos nos refugiar na lei antiga? Obviamente, também, não vamos depreciar o patrimônio milenar da experiência dos judeus, mas é justamente por isso que devemos atender aos gentios também de forma bastante amorosa, porque se nós não os atendermos, criaremos para nós próprios um significativo cativeiro. Nós que estamos vinculados aos gentios e pelas experiências narradas de Paulo e Barnabé, eles também crescem para Deus. E, aliás, a nossa salvação provavelmente somente se dará se trabalharmos tanto quanto para os judeus, quanto para os gentios. É novamente a posição de equilíbrio. Assim, dessa forma, por que nós vamos? Nós que desejamos a liberdade nossa mental, vamos criar um jugo a outros que nós próprios não suportamos. Então eu proponho que os gentios sejam libertados da obrigatoriedade da circuncisão. E foram palavras extremamente sábias, palavras extremamente profundas, que calou fundo no coração de todos. E basicamente só Tiago ainda ficou naquele ponto de vista e Paulo ficou extremamente feliz. E Tiago ficou desapontado. E fez uma... Aí, antes disso, Pedro convidou então Paulo para falar. Depois da prece, fizeram a prece, iriam votar. E Paulo aí que ele foi falar. Depois da prece. E ele se manifestou falando a respeito dos gentios, pediu para que Barnabé participasse junto com ele da fala, e no fundo eles pediram para que reforçaram o pedido de Pedro.
para que fossem os gentios libertados da ideia da circuncisão. E assim foi feito. Tiago ele ficou basicamente isolado na sua posição, mesmo os membros dos fariseus foram favoráveis a essa postura de ceder a favor dos gentios. Tiago só fez uma exigência de que os gentios se afastassem da luxúria, da idolatria e de comer carne de animais sufocados, né? Os animais que fossem mortos por sufocamento. Paulo não se importou com aquela emenda, né? E deu encerrada a reunião. No dia seguinte, Pedro providenciou para que fossem feitas cópias para cada um dos partícipes daquela reunião, pelo pedido de Saulo de levar a carta escrita. Todo mundo levou a carta escrita e deu-se por encerrada a reunião, né? E aí, o que aconteceu? Pedro foi conversar com Paulo. Eu estou extremamente feliz agora. Eu estou radiante de felicidade. Era o ponto principal, libertar da circuncisão. E com relação à emenda de Tiago, ele está certo com relação à luxúria e com relação à idolatria, né? Porque realmente a luxúria e a idolatria são práticas deploráveis para qualquer um nas suas vidas particulares, né? É algo inadequado para todos, né? Na vida de cada um. Com relação à questão da alimentação, não me importa não, cada um coma como que achar melhor. Como que achar melhor, desde que evite os excessos para benefício da sua própria saúde. É outra questão de natureza particular, né? A recomendação é essa, que evitem os excessos. E Pedro estava também justamente muito feliz e falou a respeito do plano, né, das viagens de Paulo. Era o plano pelo resto da sua vida, de levar o evangelho. Estava muito satisfeito com esse trabalho de Paulo, mas extremamente satisfeito estava Pedro com o trabalho de Paulo. Muito feliz, né? E dizendo: Paulo, realmente esse teu trabalho de ir às casas e agora de recolher recursos para a igreja de Jerusalém é uma maravilha. É uma maravilha. Mas Pedro é muito sábio, né? Pedro não tem uma sabedoria incomum. Mas pensando na igreja de Antioquia, já que você e Barnabé vão se ausentar, pensando que a igreja de Antioquia pode ficar em alguma dificuldade com a ausência de vocês, eu te cedo aqui 2 membros, né, da igreja de Jerusalém, Silas e Barsabás, que eles têm me substituído nas minhas atividades. E eles são pela liberdade do evangelho. E naturalmente eles entram em contendas até com o próprio Tiago aqui, o que é algo completamente natural. E eu te cedo para que eles possam ajudar a igreja de Antioquia na tua ausência. Paulo ficou completamente feliz, porque assim a evangelização dentro da igreja de Antioquia não ia ficar perdida. Era a sede de Paulo, era ali a sede de trabalho, né, de Paulo, era o ponto de referência dele até esse momento, né? Depois ele se torna um cidadão do mundo. Então, ele ficou completamente contente ali. Eles ainda ficaram 3 dias mais na cidade. Barnabé foi visitar a irmã dele, dormiu na casa da irmã dele. Saulo não. Foi digno de nota a reclusão de Saulo, conversando com Pedro, com Deixa eu desligar aqui. Bom, então vamos voltar aqui. Teve uma ligação que interrompeu aí a gravação, né? Então, digamos, foi digno de nota que Paulo ficou recluso, conversando a respeito do futuro do evangelho no mundo com Pedro, Barsabás e Silas, sem entrar em contato com o cenário da cidade de Jerusalém, que poderia trazer algum prejuízo à sua presença à própria igreja de Jerusalém. Então ele ficou ali recluso. E depois de 3 dias, a caravana vai retornar para Antioquia. Porém, com uma novidade. Barnabé prometeu à irmã que ingressaria João Marcos novamente
ingressaria João Marcos novamente na atividade evangélica. Paulo recebeu João Marcos com extremo carinho e esperou que Barnabé se manifestasse com relação ao futuro, com relação qual seria a participação de João Marcos na atividade de Antioquia ou nas viagens. Esperou que Barnabé se manifestasse. E eles então retornaram da mesma forma, passando em diversas aldeias, praticando bem. E quando chegaram em Antioquia, com aquela carta, foi uma festa total, uma felicidade plena para a gentilidade. Foram narradas as ideias futuras de levar o evangelho a outras comunidades não visitadas, a passar por comunidades já visitadas, recolher recursos de Jerusalém, tudo foi extremamente aprovado com unanimidade. E aí, então, Barnabé procura Saulo e eles vão conversar a respeito de João Marcos. Né? Barnabé quer levar o irmão, quer levar o sobrinho. Barnabé quer levar o sobrinho na viagem. Mas Paulo não é favorável. E forma-se nova contenda relativa ao caso. Né? Surge um novo atrito. As lutas pelo evangelho, esse capítulo foi só luta. Né? Foi só atrito. Né? E Paulo não sou favorável. Ele já abandonou a atividade uma vez e talvez então, por consequência, ele vá ainda abandonar de novo as atividades, ele vai comprometer a missão. Não. E Barnabé argumentando contra. E Paulo negando. Não. Teu sobrinho é muito jovem, ele não tem condições de participar dessa atividade na qual nós vamos, diante de um testemunho muito significativo, nós vamos ter que sorrir, né? Você lembra, Barnabé, o que nós passamos na Antioquia da Psídia, em que nós fomos perseguidos? Você lembra da doença que nós passamos, meses adoentados? Você lembra das dores morais na cidade de Icônio? Né? Você lembra do que passamos na praça de Listra, quando fomos apedrejados? Né? Icônio é aquele caso da Tecla, que era uma noiva que se apaixonou por Paulo e deu um enorme problema, ele foi açoitado, foi preso. Lembra de tudo isso? E Barnabé não se dava por satisfeito. E Barnabé já começando a se emocionar, não concordava e diz para Paulo, olha, então eu não entendo as razões pelas quais você expõe, muito emotivo, Barnabé, a não participação do meu sobrinho, que eu prometi à mãe dele, mas acho que isso não deve levar à separação nossa, da nossa amizade. Aí Paulo não deixou ele terminar. Aí Paulo disse, não, a nossa amizade está acima de tudo, de qualquer episódio. Nós possuímos laços inquebrantáveis acima de quaisquer circunstâncias. E Barnabé, como interpretar então essa sua negativa? Não é falta de caridade tua fechar a oportunidade ao meu sobrinho? Aí Paulo compreendeu qual era o raciocínio de Barnabé. Não. Barnabé. Nós temos ideias diferentes, nós dois. Veja, quando nós nos levantamos para a amizade com Deus, o mundo se levanta contra nós. Quando nos levantamos para servir ao Cristo, a posição do mundo é oposta à nossa. Mas veja, para se trabalhar para Jesus, há uma necessidade de alguma experiência. E aquelas pessoas que
elas deixam de cumprir essas atividades, elas mostram justamente não possuir ainda as experiências para exercer essas atividades. E veja bem, se é difícil o exercício, o trabalho para o mundo, quão difícil não será o trabalho para Deus? E se algumas pessoas não têm experiência do trabalho comum, dos trabalhos normais do mundo, quais são as experiências que ela tem? Sem experiência para o trabalho do mundo, não tem experiência para o trabalho divino. Sem trabalhar antes nas atividades comuns do mundo, o teu sobrinho é muito jovem, ele não tem a experiência para os serviços divinos. Obviamente, nós não temos como aferir a responsabilidade dos outros e as experiências dos outros, porque cada um responderá por si. Cada um demonstrará as suas próprias experiências. Mas veja, Barnabé, que quem dá as oportunidades de trabalho não somos nós, é Deus. E as oportunidades são as mesmas para todos, mas as atividades são específicas para cada um. Eu acredito que o teu sobrinho, efetivamente, ele vai crescer no trabalho para o Cristo. Ainda lhe falta alguma experiência do mundo e do trabalho divino. Lhe falta alguma experiência. Só que nós, Barnabé, não estamos atrás de experiências. Nós estamos atrás de testemunhos. Compreende? Aí Barnabé entendeu. Eram palavras irrefutáveis. Aí Barnabé entendeu. Mas também se entristeceu um pouco. Sim, agora eu entendo. Sendo assim, então, eu não poderei ir contigo. E manifestou uma profunda tristeza, porque essa também era a atividade de Barnabé. E Saulo ficou meditativo. Não, Barnabé, não te entristeças. Nós vamos fazer assim. Tu vais para Chipre com João Marcos e eu vou com Silas, né? Seguindo pelo Monte Tauro e vou até Roma. Com Silas. E a igreja fica sobre a dirigência de Tito, 19 anos, e de Barsabás. Pronto. Aí Barnabé se alegrou. Saulo ainda era o companheiro das soluções para as dificuldades maiores que se apresentavam, ficou extremamente feliz com a decisão. E aí, daí a alguns dias, eles se despediam, né? Barnabé e o seu sobrinho João Marcos seguiam para Seleucia e Paulo e Silas seguiriam para a ilha de Chipre com a intenção de chegar a Roma. Mas antes disso se abraçaram como irmãos muito queridos. E essas são as contendas mesmo entre os grandes mensageiros que ficaram então resolvidas, né? Então veja aí, nós também nas casas espíritas temos as nossas contendas. Mas essas coisas, elas são naturais. E veja aí, de uma primeira missão, com 2, agora são 4 a seguir por caminhos distintos a levar o Evangelho de Jesus. Naturalmente, mais para frente, serão mais mensageiros, né? Paulo, Pedro, Barnabé fizeram outros mensageiros e são muitos a rodar o mundo levando o Evangelho de Jesus.
Mas esse é o capítulo de hoje. Que Jesus nos abençoe a todos, muita luz, muita paz ao coração de todos.